Para a criação do curso, a rotina de trabalho era sempre de manhã fazer as aulas, né, e à tarde fazer as gravações, mas também os ajustes no conteúdo. Era bem a parte da produção mais viva, né? A ida e volta do conteúdo, se aquilo viraria uma aula ou não, a conversa com a equipe da edição para saber se aquela aula teria uma boa edição ou não, se aquela aula seria compreensível no final depois. Então as manhãs eram um pouco mais calmas e as tardes um pouco mais agitadas. E também depois tinha as escolhas das músicas, imaginando se quem assistiria iria gostar das músicas, ou das frases, ou dos trechos. Foi tudo pensado com muito carinho, com muito detalhe, e por isso mesmo se tornou um projeto muito maior do que eu esperava no início. Então a rotina me puxou mais do que eu imaginava, me envolveu muito mais do que eu imaginava. Bom, aprender a língua italiana morando no Brasil nos traz, primeiro, acima de tudo, um diferencial, principalmente no mercado de trabalho, né? Não tem muitas pessoas que dominem a língua italiana aqui no Brasil. Pode ter um conhecimento básico, pode saber talvez o dialeto, como foi o meu caso durante muitos anos, mas com certeza são portas que se abrem ao saber um outro idioma. Quanto a vocabulário, sempre tem aquela palavra que parece, mas não é. Ou então a palavra que é completamente diferente, a gente acaba se atrapalhando. Ou um tempo verbal que na Itália se usa e aqui não. Mas no frigir dos ovos são detalhes. São detalhes. Muitos conteúdos são colocados porque precisam ser colocados e ponto. E às vezes as pessoas perguntam por que a gente precisa aprender isso exatamente. Quando a pessoa é bilíngue, ela já sabe mais ou menos, né, o que colocar para o aluno e de que forma colocar, porque ele já sabe o que o aluno vai precisar, o que ele vai usar de fato. Aprender italiano para mim, na verdade, tiveram duas etapas. A primeira foi de observar meu pai falando dialeto em casa. Ele não falava italiano, não adiantava, a base dele era de fato dialeto. E algumas coisas eu conseguia pescar. E frases curtas, por exemplo, eu quero um copo d'água, estou com fome, essas coisas curtinhas assim, eu conseguia entender ele falando e conseguia falar em dialeto também. Mas toda vez que eu ia para a Itália, as minhas tias, os meus tios, todo mundo fazia aquela campanha para que eu não falasse o dialeto e sim aprendesse o italiano gramatical. Então todo mundo sempre me corrigia, menos o meu pai. Então o meu pai mantinha o dialeto em casa e na casa dos parentes, ou toda vez que eu viajava, vinha muito mais do italiano gramatical. Eu me lembro de um trecho de uma música, não sei se a frase original é do Renato Russo, mas era ele quem cantava. É tão estranho, os bons morrem jovens, né? Não é que tivesse sido jovem, mas é porque eu fui muito cedo, né? Bom, o meu pai nasceu numa cidadezinha pequenininha chamada Porto Tolle, que faz parte da província de Rovigo. Na época a gente brincava muito porque Porto Tolle era tão pequena que não tinha prefeitura, não tinha absolutamente nada, tudo dependia da cidade maior que ficava próxima. E por ser uma cidade pequena e não ter trabalho, não ter nenhum horizonte assim, então desde muito cedo os meus avós levaram toda a família para Favaro Veneto, que foi uma outra cidadezinha, mas bem mais próxima de uma cidade maior chamada Mestre e mais próxima também de Veneza. Então tinham mais oportunidades de trabalho, de estudo, de tudo. É um motivo de orgulho enorme, enorme, não só porque é diferente, né? Muitas pessoas pensam isso,
Porque todo mundo fala inglês, todo mundo fala espanhol, ou todo mundo quer aprender uma determinada língua. E o italiano não tem tanto dessa procura, né? Sim, é uma língua que sempre foi vista como uma língua romântica, uma língua bonita, mas na prática mesmo, no dia a dia, ela não é uma das línguas mais procuradas para serem aprendidas. Então, o que fica para mim, de fato, é a relação afetiva que eu tenho com o país através da língua. Então, quando eu passo um pouco do que eu sei do italiano para alguém, é como se eu estivesse passando um pedacinho de mim, né? Um pedaço de mim, um pedaço da minha vida, um pedaço da minha família, que se não fosse por toda aquela história, né, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje para poder passar adiante. Então eu acho que cada um que receber vai receber um pedacinho de mim também. O início do processo da criação do curso para mim foi uma surpresa, porque para mim se tornou muito maior do que eu imaginava, né? E eu cheguei a comentar com algumas pessoas que eu estava trabalhando nesse projeto e quando eu falava, nem eu mesma achava que tinha essa dimensão que teve depois, de imaginar como as pessoas iriam receber essas aulas em casa, como elas iriam reagir a essas aulas, se essas pessoas, se esses alunos iriam estudar, se iriam acompanhar ou não. Então, no início, eu não imaginava que o curso fosse crescer tanto em conteúdo quanto na preocupação com esses detalhes, né? Eu sendo formada em português e já tendo o material básico na língua portuguesa, no início eu imaginei que eu ia somente traduzir o material que eu tenho da língua portuguesa para o italiano, mas também não foi só isso, né? A preocupação que eu precisei ter com os alunos, a preocupação em saber o que era exatamente essencial a esses alunos, principalmente por serem alunos que estão buscando a cidadania italiana. Então tiveram muitos detalhes envolvidos na criação das aulas, nas noites que eu fiquei sem dormir ou nos dias que eu acordei muito antes do sol, só imaginando como as aulas seriam. Então não foi um processo tão simples quanto eu imaginava que seria. Teve uma preocupação muito grande, né? Depois, na revisão das aulas, nas idas e voltas que cada aula teve para dizer, não, essa aula não está boa, refaça. Ou então, depois da aula pronta e gravada, refaça porque a gravação não ficou boa, você precisa ter outro foco. Então, movimentou uma estrutura muito maior do que eu imaginava. Bom, eu sou nascida no Brasil, no interior da Bahia, mas com 8 meses de idade foi a primeira vez que eu fui para a Itália. O meu pai sempre tirava férias entre setembro e outubro, então sempre nesse período eu ia para a Itália, desde os 8 meses de idade até os 14 anos. Então todo ano eu sempre ia, ou eu e meu pai, ou eu, meu pai e minha mãe. Assim que eu cheguei na Itália, o meu primeiro trabalho foi como professora particular de inglês para um aluno do 7º ano. Quem dava aula para ele, na verdade, era minha ex-cunhada, que na época estudava farmácia e bioquímica. Só que ela não conseguia mais conciliar as aulas particulares com ele e as provas na faculdade. Então ela passou para mim, esse jovem, e eu consegui dar aulas para ele durante 1 mês e meio, praticamente 2 meses, porque era um período só para ele poder ter... ele precisava tirar uma nota alta numa prova bastante importante na escola, então nesse período eu fui professora. Comparando Brasil e Itália, eu acredito sim que os benefícios sejam muito maiores lá do que aqui. Por exemplo, é sabido que muitos países na Europa têm impostos altos, né? Porém, e não é diferente na Itália, só que os impostos voltam de fato para os moradores. Por exemplo, enquanto eu estive lá, eu precisei de atendimento médico e eu não vi médicos particulares. Não tem, porque se eu já pago impostos para ter um atendimento público e de qualidade, não há necessidade de ter consultórios particulares, que aí no caso seria pagar 2 vezes. Eu gostaria mesmo de viver na Itália, mas
assim, porque eu me encantei muito por morar num lugar que pode ser considerado um dos berços da civilização ocidental. Então, enche muito os olhos você morar numa cidade e tá andando e de repente você deu de cara com o Coliseu. Isso é lindo, sabe? Ou então comer uma pizza à noite numa cidade que tem 4.000 anos de colonização ininterrupta, que é Mantova, né? E Mantova aparece numa das histórias de Shakespeare. Então, assim, você morar num lugar que é tão rica de história, e a cada esquina, a cada metro, a cada passo que você dá, você encontra um pedaço da história da humanidade ali, não tem comparação com nada, não tem comparação com nada. Olha, cada cidade é essa surpresa na Itália, é essa coisa na Itália que me encanta, né? Porque cada cidadezinha, por mais desconhecida que ela seja, ela vai guardar um tesouro, ela vai ser uma joia. A última cidade em que eu morei foi Pádua. Eu não conhecia Pádua antes disso, ou Pádua, né, como se fala em português, que é a cidade de Santo Antônio. E o entorno de Pádua é lindo, é uma coisa magnífica. E dali a gente consegue se locomover, porque Pádua é uma cidade grande, tem uma estação de trem com uma malha ferroviária muito boa também, então a gente consegue circular facilmente. E ali eu conheci, a partir de Pádua, eu conheci Verona, Vicenza, Treviso e uma cidadezinha que eu guardo ali no coração, que é bem pequenininha e linda, chamada Noale. E eu vi Noale assim com muito carinho, porque aquele tipo de cidade eu só vi nos livros de história. Quando a gente estuda a história e vê o esquema desenhado de um feudo, Noale é um feudo até hoje, claro, modernizado, mas a gente consegue ver o fosso, a gente consegue ver as pontes levadiças, o castelo com a casa dos servos, com tudo em volta. É encantadora, é uma coisa de louco Noale, é linda demais. Depois tem Stra, que seria a vila dos ricos de Veneza de antigamente, as casas de veraneio dos ricos de Veneza de 1.500 anos atrás. Então Stra também tem casas belíssimas, é um lugarzinho bastante calmo. E a cidade onde os meus avós nasceram e moraram, né, a vida toda, que ninguém conhece, que não é uma cidade assim tão linda, mas também eu guardo com muito carinho, que é Fávaro Veneto. Então eu me lembro de detalhezinhos assim de Fávaro, que são boa parte do chão não é nem calçada, são pedriscos, né? Umas pedrinhas de seixo assim bem pequenininhas. Então acho que cada cantinho da Itália guarda uma coisinha. Eu não tenho como dizer assim qual é a cidade mais bonita. Tem cidades com arquiteturas assim deslumbrantes, como Veneza, como Roma, né? Para dizer as mais conhecidas, como Firenze. Mas tem essas escondidinhas, assim, por exemplo, como Noale, que eu nem sei como explicar quão bonita a cidade é. É linda.